hashtag 133, Apocalipse, estudando as profecias, falando sobre o último parágrafo, né, da hashtag anterior, 132, né, sobre nos últimos dias a grande maioria do povo, dos mais favorecidos países, há de cair na baixa condição moral. Bom, e é exatamente desses fiéis, né, ao Cristo, exatamente eles que sofrerão perseguições, como mais uma vez profetizou o próprio Paulo apóstolo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E nós conhecemos os fiéis ao Cristo, exatamente quando são perseguidos. Os que não são perseguidos não são do Cristo, já se venderam. O poder humano que se fortalece pela imigração, fixou seus olhos sobre os Estados Unidos, decidindo pôr este governo debaixo do seu poder. Entenderam isso? Vocês estão entendendo? Os votos governam. Veja o que fez este governo que acabou de sair, incentivou a imigração para ter voto, e é o que está acontecendo agora. Isso está se falando que ocorreu naquela época. Agora, continua sendo feito aí. Acabou de sair um poder aí, um governo que fez isso. Vejam o que fez este governo, né, que acabou de sair. Incentivou a imigração para ter voto, para fazer o que querem, que é que outras coisas aterradoras não querem incentivar. Crianças ainda na primeira infância realizarem a transição de gênero, coisas absurdas assim. Bom, o humanismo domina um imenso eleitorado, manobra cuidadosamente o sufrágio dessa gente para os seus próprios fins. Parece que agora voltou um pouco, né, para o outro lado, para o lado positivo, mas vamos ver, porque a profecia final para esse país não é boa. Bom, com tal arma nas mãos, seu poder para o mal é quase ilimitado, porque multidões de políticos sem escrúpulos, pagos pelo seu próprio país, trabalham contra o seu próprio país. Parece que tem alguma coisa parecida aqui, né? Vocês devem estar vendo isso aí, né? Os de dentro unidos com os de fora para destruir o país, nosso país, mas contra o seu próprio país, desde que os seus cargos estejam garantidos, que sua reeleição esteja assegurada, né? Poder temporal. Nos últimos anos, temos testemunhado o fenômeno da consolidação dos elementos católicos nos Estados Unidos, né? Isso no final do século passado, e atualmente investindo com muita força, vê o que a bispa falou lá para o presidente, né? Em alterar os conceitos fundamentais de ordem de orientação sexual, quando as criaturas sagradas, as definições são muito claras, e hoje já existem párocos em postos bem elevados, tanto em uma como em outra religião, desconstituindo ou desconstruindo, né, os conceitos de gênero, que vai de encontro a esses fundamentos dos livros sagrados, das escrituras sagradas. Uma sociedade gigantesca, ou federação, como é conhecida, que tem convenções anuais em grandes cidades norte-americanas, dirige uma ativa campanha em favor dos interesses dos religiosos, né? Segundo os observadores protestantes nos Estados Unidos, a federação tem sido cuidadosa em anunciar que não entra na política, significando com isso que não se alia, ou não se aliaria com qualquer partido político, sabendo sem dúvida que formando tal aliança incorreria na oposição aos outros partidos políticos. Bom, esta, porém, né, em política, com a ideia de dominar todos os outros partidos e sem oposição a nenhum outro. O que
constitui o pior sentido em que qualquer partido eclesiástico pode entrar na política. Aliás, o grande Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, agia com muita cautela diante desses elementos da federação. Uma federação que hoje tem mais de 330 milhões de membros nos Estados Unidos. É muita gente. Portanto, pode vibrar o seu voto e a sua influência solidamente contra qualquer setor político ou governamental que se oponha, que tenha a coragem de se opor. E, como entre os partidos políticos que estão lutando pelo domínio da América do Norte, ela facilmente segura a balança do poder e pode se dar ao luxo de ditar condições uns aos outros para onde quer que se volte a eleição. Está entendendo, né? Estou falando do poder que eu estou falando. Mas o certo é que vai sempre a favor dos seus apetites pessoais. Né? Mas há ainda os grandes sinais na parte da predição, que apresenta a obra da A Besta de 2 chifres ou 2 pontas. Nós lembramos aqui neste Apocalipse. E faz grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Fecha aspas. Ora, basta recordar a tragédia de Hiroshima e Nagasaki, naquele arrasamento pelas bombas atômicas, para entender que aqui está caracterizado este país como uma besta de 2 pontas. Aliás, bastaria este sinal. Corresponde às impressões digitais da identidade de um criminoso qualquer. Mas esta profecia não está cumprida no grande avanço em conhecimento, nas descobertas e invenções tão notáveis na época atual, porque os sinais e maravilhas a que o profeta se refere são evidentemente operadas com o propósito de enganar o povo, como vemos no versículo 13 e 14. O que é que diz o versículo 13 e 14? Estamos falando do versículo 13 e 14 do capítulo 13 do Apocalipse. Vamos dar uma recordada. Abre aspas. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Fecha aspas. É muito importante refletir essa passagem aqui, né? Abre aspas de novo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Fecha aspas. Portanto, isso identifica a besta de 2 pontas com o falso profeta, que aparece no capítulo 19, versículo 20 do Apocalipse. Este falso profeta é o poder que opera milagres perante a besta, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Obra idêntica à do animal, ou besta de 2 pontas ou 2 chifres. Podemos agora saber ao certo por que meio são operados os milagres referidos. No capítulo 16, versículo 13 e 14 deste Apocalipse, fala abertamente de espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Senhor Todo-Poderoso. A esses espíritos operadores de milagres, sai das suas bocas, de certos poderes, um dos quais é esse mesmo, o falso profeta ou a besta de 2 pontas. Vamos seguir na próxima.